Os ateus têm muitos argumentos, mas eles nunca pensam em nada novo para o qual a Igreja não tenha tido respostas nos últimos 2000 anos. Então, vamos responder a eles. É verdade que a religião foi usada para justificar guerras, mas apenas uma pequena porcentagem de todas as guerras foram motivadas pela religião. De acordo com um estudo da Universidade de Uppsala, apenas 7% de todas as guerras humanas foram causadas pela religião. E se você remover as guerras islâmicas, esse número cai para 3%. É verdade que a religião foi usada para justificar atos de violência e opressão. No entanto, é importante lembrar que a religião também foi usada para promover o bem. Por exemplo, a religião foi uma força importante na luta contra a escravidão e a discriminação. É verdade que alguns dos líderes mais sanguinários da história foram ateus. No entanto, é importante lembrar que a religião não é um fator determinante na violência. Muitos líderes religiosos também foram responsáveis por atos de violência. A religião pode ser usada para o bem ou para o mal, assim como qualquer outra ferramenta. E se você nascesse em outro lugar, você não seria um cristão. Tudo bem. E se você nascesse em outro lugar, você não seria um ateu. As crenças de todos são moldadas por seu contexto. Como você sabe qual religião é verdadeira? Bem, todos, religiosos ou não, têm fé em uma determinada cosmovisão. É só que algumas visões de mundo são chamadas de religiões e outras são seculares. Mas todos têm que se perguntar qual visão de mundo explica melhor o mundo. Visão de mundo explica melhor o mundo. Não há prova científica de que Deus existe. No entanto, também não há prova científica de que Deus não existe. Portanto, a questão da existência de Deus é uma questão de fé. Bem, por definição, a ciência só pode provar coisas dentro do mundo natural. Por definição, Deus é algo fora do mundo natural. Portanto, a ciência não pode provar nem refutar Deus. No entanto, existem alguns fenômenos que podem ser interpretados como evidências de algo sobrenatural. Por exemplo, existem casos clinicamente documentados de pessoas com possessões demoníacas falando em idiomas que não conhecem, e pessoas com experiências de quase morte relatando ter visto coisas que não poderiam ter sido vistas naturalmente. Ok, você acha que encontrou uma aparente contradição que a Igreja não conhece há 2000 anos? Toda aparente contradição pode ser explicada entendendo apenas um pouco de teologia. Os evangelhos eram anônimos, tudo bem. Anônimo não significa que não temos ideia de quem os escreveu, apenas significa que os nomes dos autores não estão assinados no texto em si. No entanto, temos literalmente escritos dos pais da Igreja que conheceram os apóstolos e podem verificar que eles realmente escreveram os livros com seus nomes. A afirmação de que os evangelhos citam Jesus erroneamente é mais complexa. É verdade que existem algumas diferenças entre os evangelhos, mas isso não significa necessariamente que eles estejam errados. É possível que Jesus tenha dito coisas diferentes em diferentes ocasiões, ou que os evangelhos estejam simplesmente transmitindo diferentes perspectivas sobre o que ele disse. Além disso, é importante lembrar que os evangelhos não são transcrições exatas das palavras de Jesus. Eles são relatos escritos de suas palavras e ações, e os autores dos evangelhos podem ter feito algumas alterações para melhorar a compreensão ou transmitir melhor a mensagem de Jesus. Agora é verdade que muitos estudiosos seculares pensam que os evangelhos são uma mistura de citações reais do Jesus histórico e citações falsas adicionadas pela Igreja. No entanto, nenhum deles pode concordar sobre quais citações são legítimas e quais não são. Portanto, suas opiniões devem ser tomadas com cautela. Jesus nunca afirmou ser Deus da mesma forma que um homem afirma ser um rei. Ele não disse, eu sou Deus, me adore. No entanto, ele mostrou que era Deus de muitas maneiras nos 4 evangelhos, fazendo coisas que só Deus pode fazer. Por exemplo, ele ressuscitou os mortos, controlou a natureza e perdoou os pecados. É verdade que Jesus não andava por aí antes de sua ressurreição alegando ser Deus. Ele queria que as pessoas descobrissem por si mesmas quem ele era. É por isso que ele ficava perguntando, quem você diz que eu sou? No entanto, depois de sua ressurreição, as pessoas finalmente entenderam que ele era Deus. Jesus os parabenizou por sua fé. Os evangelhos mais tardios, como João, tendem a enfatizar a divindade de Jesus mais do que os mais antigos, como Mateus e Marcos. No entanto, isso não significa necessariamente que Jesus fosse originalmente uma figura humana que se tornou mais divina ao longo do tempo. É possível que os autores dos evangelhos mais tardios simplesmente estivessem expressando a fé que já existia na comunidade cristã.
Afinal, as cartas de Paulo, que foram escritas antes de qualquer evangelho, também confessavam plenamente a divindade de Jesus. É comum ouvir que a Bíblia apoia a escravidão. No entanto, isso não é necessariamente verdade. É verdade que existem alguns versículos do Antigo Testamento que podem ser interpretados como tolerando a escravidão. Por exemplo, Êxodo 21, versículo 20 e 21, permite que os escravos sejam vendidos, e Deuteronômio 20, versículo 10, ordena que os israelitas escravizem os habitantes de certas cidades que conquistarem. No entanto, é importante lembrar que o Antigo Testamento foi escrito em um contexto cultural diferente do nosso. Naquela época, a escravidão era uma prática comum em muitas sociedades. A Bíblia não condena explicitamente a escravidão, mas também não a defende. Jesus, por sua vez, disse que o Antigo Testamento foi dado para as pessoas no estado pecaminoso em que estavam. Isso sugere que a escravidão era uma realidade que as pessoas daquela época tinham que enfrentar. No entanto, Jesus também ensinou que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, e portanto, têm valor e dignidade. No século XIX, os proprietários de escravos nos Estados Unidos usaram a Bíblia para justificar a escravidão. Eles argumentavam que a escravidão era uma instituição divinamente ordenada. No entanto, eles omitiam muitos versículos da Bíblia que condenam a opressão e a injustiça. Portanto, é possível concluir que a Bíblia não apoia a escravidão. De fato, os ensinamentos de Jesus sobre a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos são incompatíveis com a escravidão. Quanto à afirmação de que o cristianismo apoiou a escravidão, é verdade que alguns cristãos o fizeram. No entanto, é importante lembrar que todas as civilizações humanas tiveram a escravidão. A escravidão não é uma característica exclusiva do cristianismo. É verdade que a civilização cristã foi a primeira a abolir a escravidão por motivos morais. No entanto, é importante lembrar que a escravidão existia na Europa cristã por séculos. Foi só no século XVIII que os filósofos cristãos começaram a questionar a moralidade da escravidão. O fato de você ser contra a escravidão também se deve à influência cristã. Os ensinamentos de Jesus sobre a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos foram uma influência importante no movimento abolicionista. A maioria das organizações que lutam contra a escravidão moderna são cristãs. No entanto, é importante lembrar que existem também organizações seculares que trabalham para combater a escravidão. Quanto à afirmação de que Deus matou toneladas de pessoas na Bíblia, é verdade que existem relatos de Deus ordenando a morte de pessoas em várias ocasiões. No entanto, é importante lembrar que esses relatos foram escritos em um contexto cultural diferente do nosso. Naquela época, a violência era mais comum do que é hoje. Além disso, é importante lembrar que Deus é o Criador da vida e, portanto, tem o direito de tirá-la. No entanto, Ele também é um Deus de amor e misericórdia, e Ele só ordena a morte como um último recurso. A afirmação de que Deus mata especialmente ateus é uma afirmação ofensiva e infundada. Deus ama todos os seres humanos, independentemente de sua religião ou crença. É verdade que os países do norte da Europa são muito prósperos e muito seculares. No entanto, a correlação não é igual à causalidade. Não é como se o ateísmo causasse a prosperidade. É mais provável que a prosperidade cause o ateísmo. Quando as pessoas têm vidas confortáveis, elas não sentem a necessidade de depender de Deus para suprir suas necessidades básicas. Elas podem se concentrar em outras coisas, como a educação, a cultura e a inovação. Isso pode levar a um aumento da secularização. É verdade que os países do norte da Europa são muito prósperos e muito seculares. No entanto, a correlação não é igual à causalidade. Não é como se o ateísmo causasse a prosperidade. É mais provável que a prosperidade cause o ateísmo. Quando as pessoas têm vidas confortáveis, elas não sentem a necessidade de depender de Deus para suprir suas necessidades básicas. Elas podem se concentrar em outras coisas, como a educação, a cultura e a inovação. Isso pode levar a um aumento da secularização. Aqui estão alguns fatores específicos que podem ter contribuído para a prosperidade dos países do norte da Europa. Os países do norte da Europa têm um sistema educacional público forte que garante que todos tenham acesso à educação de qualidade. Isso ajuda a preparar os cidadãos para o mercado de trabalho e a promover a inovação. Possuem uma infraestrutura moderna e eficiente, incluindo estradas, pontes, aeroportos e sistemas de transporte público.
Isso facilita o comércio e a comunicação, o que pode levar a um crescimento econômico. Os países do norte da Europa têm uma longa história de estabilidade política. Isso cria um ambiente propício para o investimento e o crescimento econômico. Eles podem ser seculares agora, mas estão enraizados em gerações e gerações de cristianismo protestante. Se você quiser um exemplo de um país que é ateu e não está enraizado no cristianismo, olhe para a China comunista. A China comunista é um país que foi oficialmente ateu desde a Revolução Cultural de 1966 a 1976. O governo chinês promoveu o ateísmo por meio de políticas educacionais, culturais e econômicas. Como resultado, a maioria dos chineses hoje não acredita em nenhum tipo de Deus. A afirmação de que há 4.000 deuses em que as pessoas acreditam e você é ateu para 3.999 deles é uma simplificação excessiva. Na verdade, existem muitas religiões diferentes no mundo, cada uma com suas próprias crenças sobre Deus. Algumas religiões acreditam em um único Deus, enquanto outras acreditam em muitos deuses ou deusas. A afirmação de que eu apenas vou um Deus adiante é um argumento que tem sido usado por ateus e teístas por séculos. Os ateus argumentam que se Deus criou tudo, então Deus também deve ter criado a si mesmo. Os teístas argumentam que Deus é eterno e não foi criado por ninguém. Deus é definido como causador não causado, ou seja, como algo que não foi causado por nada. Todos sabem que precisa haver uma causa primeira no início da cadeia de todos os eventos no universo. Faz muito mais sentido que essa primeira causa seja um Deus pessoal, que causou as coisas por uma razão, em vez de alguma força impessoal aleatória. A ciência não refuta Deus. Na verdade, muitos cientistas acreditam em Deus. A Igreja, por exemplo, foi uma das principais patrocinadoras da ciência moderna. Os fundadores da Revolução Científica acreditavam profundamente em Deus. Os teólogos medievais lançaram as bases para a ciência moderna ao verem que o mundo era governado por um Criador inteligente. Isso significava que o mundo era ordenado e compreensível, e que os seres humanos poderiam usar sua inteligência para estudar e entender a natureza. Deus levou a estudar o mundo porque o mundo é a criação de Deus. Deus é usado apenas para preencher as lacunas de coisas que a ciência ainda não consegue explicar. No entanto, na verdade, Deus é a razão de tudo, mesmo das coisas que a ciência pode explicar. Não é uma ou outra, não é como se tudo fosse explicado pela ciência ou por Deus. Quanto mais a ciência pode explicar, mais Deus pode explicar. Na verdade, a ciência pode explicar quase tudo, mas Deus ainda está por trás de tudo. A ciência explica o como, e Deus explica o porquê. Como você sabe que Deus não é mau, em vez disso? Porque o mal não é uma coisa como o bem é. Assim como o frio é apenas a falta de calor e a escuridão é apenas a falta de luz, o mal é apenas uma falta do bem. E para o bem ser objetivo, ele precisa vir de Deus. Então, um Deus que é objetivamente mau é logicamente impossível. Deus pode fazer uma pedra que ele não consegue levantar? Bem, você está apenas perguntando se Deus pode se contradizer. Como Deus pode mentir? Como Deus pode mudar? Como Deus pode fazer outro Deus? A resposta para todas essas coisas é não. Deus sendo todo-poderoso significa que ele pode fazer qualquer coisa com coisas fora de si mesmo, não significa que ele pode fazer nada a si mesmo ou que ele pode contradizer-se. Por que Deus deixou o mal existir? Essa é uma pergunta complexa que não tem uma resposta fácil. Existem várias respostas possíveis, incluindo: Deus permite o mal para dar aos seres humanos a oportunidade de escolher o bem. Deus permite o mal para que ele possa redimir o mal. Deus permite o mal porque ele é soberano e tem o direito de fazer o que quiser. Cada pessoa deve decidir por si mesma qual resposta ela acredita. Para que ele pudesse ser glorificado ao derrotá-lo, o triunfo sobre o mal é um bem maior do que o mal simplesmente nunca ter existido. A religião é apenas uma ilusão? Bem, se isso fosse verdade, então a Bíblia não seria sobre o quanto todos nós somos péssimos. A psicologia explica por que você acredita em Deus. Então, e se Deus é real, deveríamos esperar que haja algum benefício psicológico ou social em acreditar nele. As experiências espirituais podem ser explicadas por substâncias químicas cerebrais? Bem, as experiências românticas também podem ser explicadas por substâncias químicas cerebrais, mas isso não significa que sua esposa não seja real.
Então, experiências espirituais sendo explicadas por substâncias químicas cerebrais não significa que Deus não está muito bem. Viagens de drogas mostram que experiências espirituais vêm do cérebro? Bem, pessoas que tiveram viagens de drogas e quase morte dizem que são categorias completamente diferentes de sentimento. A história de Jesus foi copiada da história de Horus ou de algum outro personagem antigo? Ok, cara, isso é um mito de nível ateu do Reddit. Até mesmo os estudiosos ateus sabem que isso é uma fé boba. O oposto da lógica e da razão? Não, não é. A fé significa apenas confiança. Sempre que você come comida, você está tendo fé de que não está envenenado, mesmo que não possa provar isso cientificamente. Se você é casado, você tem fé de que sua esposa o ama, mesmo que não possa provar isso cientificamente. E se você tentasse provar isso cientificamente, ela provavelmente ficaria muito brava com você, porque isso significaria que você não confia nela. Na Bíblia e em toda a história da Igreja, houve teólogos cristãos proeminentes que tiveram uma interpretação mais metafórica do Gênesis, mesmo mais de 1000 anos antes da existência de Darwin. Isso é verdade. Por exemplo, o teólogo cristão do século IV, Orígenes, acreditava que o Gênesis era uma metáfora para a criação do mundo espiritual. O cristianismo só se espalhou por causa da conquista militar? Bem, eventualmente, eles fizeram a conquista militar, mas, pela primeira vez, 300 anos de cristianismo era ilegal e assumiu o controle do Império Romano. Apesar disso, por causa de quão popular se tornou, Constantino inventou o que hoje conhecemos como cristianismo. Essa é uma afirmação controversa. Alguns historiadores acreditam que o cristianismo se espalhou por causa da conquista militar, enquanto outros acreditam que se espalhou por meio da conversão voluntária. Aqui estão alguns argumentos a favor da conversão voluntária. O cristianismo oferecia uma mensagem de esperança e salvação que era atraente para as pessoas de todas as classes sociais. Os cristãos eram conhecidos por sua compaixão e serviço aos pobres e necessitados. O cristianismo forneceu um senso de comunidade e propósito que era importante para as pessoas em uma época de turbulência social. Aqui estão alguns argumentos a favor da conquista militar. O cristianismo foi patrocinado pelo governo romano, o que lhe deu uma vantagem sobre outras religiões. Os cristãos eram perseguidos por seus inimigos, o que os forçou a se unir e defender sua fé. A conquista militar permitiu que os cristãos espalhassem sua mensagem para novas terras. A verdade é que provavelmente houve uma combinação de fatores que contribuíram para a propagação do cristianismo. Se o cristianismo é verdadeiro, por que existem tantas denominações dele? Bem, sim, existem muitas denominações, mas as coisas com as quais eles concordam são muito mais significativas do que as coisas com as quais discordam. Isso é verdade. As denominações cristãs compartilham muitas crenças fundamentais, como a crença em um Deus trino, a crença em Jesus como Messias e a crença na Bíblia como a Palavra de Deus. No entanto, existem também algumas diferenças importantes entre as denominações, como a forma como entendem a natureza de Deus, a salvação e a prática religiosa. Não há nenhuma evidência de Jesus fora da Bíblia? Bem, isso não é verdade. Há o antigo historiador judeu Joséfo que escreveu sobre Jesus e ele é uma das razões pelas quais até mesmo os estudiosos seculares sabem que Jesus existiu historicamente. Joséfo escreveu sobre Jesus em 2 de seus livros, Antiguidades Judaicas e Guerra Judaica. Em Antiguidades Judaicas, ele descreve Jesus como um homem sábio e milagroso que foi condenado à morte por Pilatos. Em Guerra Judaica, ele menciona Jesus novamente, mas de forma mais breve. Além de Joséfo, há outros historiadores antigos que escreveram sobre Jesus, como Tácito e Suetônio. Você realmente acha que Deus criou o mundo em 6 dias? Essa é uma questão de fé. Alguns cristãos acreditam que Deus criou o mundo em 6 dias literais, enquanto outros acreditam que a criação foi um processo mais gradual. Obrigado por assistir. Espero que você tenha encontrado este conteúdo informativo e esclarecedor. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!